muito satisfeita com essa primeira turma de Masterclass da Mentoria Jornada Vida Obstinada, com projetos fantásticos, projetos diferenciados, projetos de áreas diferentes. Fique atento, porque está nascendo aí mentorias valiosas. Vem você também. Eu sou solteira, né? Gravem bem isso. Daqui a 4 meses estou casada. Eu tenho um filho de 13 anos, o Samuel. E eu tenho um ministério, né? Que era projeto, já saiu do papel, agora é o ministério, que é o Restaurando Elas. E eu cuido de mulheres, já vai fazer 3 anos. E esse ano o Senhor está nos levando assim, realmente a profissionalizar mais isso, a fazer. Porque eu sempre orei por isso, eu sempre fiz o seguinte, eu sempre trabalhei na área de eventos e paralelo a isso o Senhor ele foi, né, me conduzindo a fazer essa missão. Só que chegou num momento que não dá mais para conciliar, eu tenho que focar, né, eu tenho que fazer ou uma coisa ou outra. Só que como a pastora falou, a gente não pode ficar sem dinheiro, né? E assim, tudo que eu fiz sempre foi uma coisa assim do coração, sempre transbordando, mas eu não tinha coragem de cobrar por nada. E foi quando a Kalene começou a falar sobre isso, e aquilo mexia muito comigo, me incomodava, porque eu não achava justo cobrar, entendeu? Engraçado, né? Como a gente tem que quebrar muitas coisas. E ela foi quebrando isso aos pouquinhos, e hoje a gente já começou a fazer a nossa primeira mentoria, cobrando. Muito pouco, mas cobrando já é um avanço, né? E agora, o resultado na segunda aula, a gente já teve uns depoimentos, e uma moça mandou um áudio de 7 minutos, dizendo assim, já é muito barato que vocês cobraram, porque o que eu já recebi só nessas 2 aulas, assim, não tem valor. Então, foi um incentivo, é o Senhor mostrando mesmo o caminho, e mostrando que a gente estava no caminho certo, né? Então, isso, então é isso, né? Muito obrigada por estar aqui. A Kalene é minha parceira nisso, a Kalene também tem os projetos, os negócios dela, que ela já vem fazendo isso já há mais tempo do que eu, né? Ela é doutora também, ela vai falar disso. Mas assim, tudo pra mim, né, é um começo, eu sempre cresci eu sou muito cristã, né, eu sempre cresci em ambientes de igreja, então isso pra mim dentro da igreja era muito comum, né, tá ajudando pessoas, conversando, orando por elas e tudo mais, mas como o projeto que o Senhor nos entregou é de fora, né, um pouco de fora da igreja, justamente é uma estratégia para alcançar vidas e almas, né, que estão muito sedentas e feridas. E então tem essa questão, né, de monetizar, tem toda essa questão de organizar, né, de planejar com mais calma, de ter mais foco, de ter mais meta e a disciplina, né, que eu estou precisando bastante. A Lúcia, Lúcia Rosa, mas agora o meu nome é bem extenso, eu até conversando com a moça ali fora, eu digo, nossa, como o meu nome é grande, né? Você Helena Almeida da Rosa Magalhães. Só a Luciana precisa ter esse nome, né? Mas assim, eu passei um tempo realmente. Agora eu quero que me chame de você, Helena. E o Rosa tem muito significado pra mim de toda a minha história, assim, com meus pais, eu sou assim, uma rosa, sabe? Eu me sinto assim. Não sei se é a rosa vermelha ou se é a rosa mesmo, né? Mas eu me sinto assim que não é uma rosa, que tem hora que cheira, tem hora que tá aquela coisa bem. E eu sou formada em administração e um pouquinho peguei a minha especialização dentro da área de administração. Eu fui pro lado do sistema de informação, para formar sistema para uma empresa. Só que chegou uma época que eu vim para cá e chegou uma época que eu disse assim, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. E comecei a me envolver com decoração, uma coisa aqui, uma coisa ali, o negócio foi crescendo. Só que também chegou uma época que eu resolvi ser mãe. E com a decoração e ser mãe não dava certo. Porque o horário, tudo mais, eu dizia agora, né? O que eu vou fazer? E eu decidi sair de onde eu estava. Eu trabalho com editora. O cerimonial, tanto 15 anos como casamento, eu continuo fazendo. Eu estava meio que assim, será que eu continuo fazendo isso? Qual é o meu propósito? Eu estava com um monte de dúvida. E do tempo pra cá, e com elas já, depois de restaurando elas, né? Depois do que precisei ir. Com as 4 aulas, eu falei pra ela, pastora, sonhar, né? Isso. Eu encontrei realmente com o meu propósito. Porque dentro do cerimonial, falando de casamento, estou ajudando, eu estou organizando um casal, família, na minha família. Aos 15 anos, eu convivo com o pai e com a mãe, no debutante que é família. E eu vejo depoimentos assim, por exemplo, essa semana, de um pai falando da filha dele, por que ele ia fazer os 15 anos da Giovana para mim.
que eu fiquei sair de baixo de pra vocês, eu chorei muito, sabe, de ver o que o pai falou, como que ele queria, como a menina era, e ela foi muito desejada, sabe, com 15 anos hoje, ela foi muito desejada pelos pais, então a gente queria muito realizar, querem muito realizar os 15 anos, então é família também, né, e foi uma das coisas que veio muito na minha cabeça, assim, né, a pastora ministrando e falando todo tempo, família. Eu falei, pastora, eu estava meio que... E me colocaram na igreja para ser líder da rede de mulheres, né? E as mulheres todas, a maioria, que são casadas, têm problemas de família. Sabe? Aí eu fiquei assim, é isso. O que Deus quer me colocar, o que Deus quer. Eu muito isso com a Vlad, que Deus tem me cobrado isso. Eu não sei se daqui a pouco eu vou realmente sair, né, do trabalho, já devo voltar pro lado mais espiritual para coisa, né, para trabalhar assim. Mas aí eu preciso sobreviver, né? Então eu tenho que, né, trabalhar, ter o trabalho das minhas mãos precisa vir. Mas agora eu tô sozinha, né? Monetizar. Eu tô sozinha agora, né? Sou pai e mãe, então tem preciso, mas nunca vai perder o propósito. É verdade. Nunca vou perder o propósito, sabe? Adriana, a gente vai ter a da pastora, né, lá na Sara Nossa Terra. Sou mãe de 3, né? 2 adultos já, dois rapazes e uma menina de 4 anos. Estou separada recentemente. E a pastora, numa consultoria que eu fui lá com ela, né, ela disse assim, o que tem de conhecimento aí dentro de você, né? A minha formação é engenharia ambiental, né, eu trabalho na área há 10 anos, mas não como engenheira, eu trabalho com essa parte de qualidade, meio ambiente e segurança, né, mas só com auditorias, então eu cuido dessa parte de auditoria. E eu comecei a entender, como eu falei lá no meu testemunho, se as mulheres estavam lá, a falar que eu comecei a aprender sobre a mente, né? Então, quando eu comecei a aprender, eu tive um insight, né, de abrir uma empresa. Então, eu abri uma empresa de consultoria, ambiental, né? E aí, só que devido a eles queriam que eu ficasse trabalhando como CLT lá, né? E eu já estava em outro emprego, aí eu não aceitei lá, eles meio que ficaram chateados e encerraram o contrato, né? E aí a pastora falou, o que tem de conhecimento aí dentro de você? Aí eu falei, ambiental, né? Que é a área que eu estava desenvolvendo nessa empresa, né? E já apareceram assim 2 propostas, só que parece que as coisas não andam, né? Então quando ela falou isso, eu disse, não, acho que é isso, então eu vou lá, eu vou aprender, eu vou me jogar, né? Porque muitas das vezes as nossas crenças limitantes, que é achar que não somos capazes, não podemos, né? Principalmente com a internet, que é algo que financeiramente é rentável, a gente não consegue quebrar essa limitação, né? Eu tenho muito, a pastora pediu para fazer um vídeo, eu fiquei, nossa, como que eu vou fazer e tal, então eu sei que eu tenho essa crença limitante e aqui a gente vai quebrar essa barreira, né? De ir para um lugar onde hoje não tem mais como não ir, que é a internet, né? Então eu quero aprender, eu quero levar. E em relação ao lado espiritual, eu gosto muito também de ensinar as pessoas. Onde eu estou, eu sempre estou falando de melhorar, né, de crescer, de mudar, porque eu venho de um lugar, né? Hoje eu li no livro Você é Poder, que a autora falou, eu precisei passar por todas as dores para hoje cuidar de outras pessoas, né? E aí eu vinha perguntando qual seria o meu propósito espiritual, né? E eu descobri que eu quero ser uma terapeuta. Uau! Então, e aí eu lendo esse livro, eu falei, então eu precisei passar por todas essas dores para saber o poder que existe dentro de mim. Porque se eu não estivesse do lado de lá, eu não ia conseguir entender, né? E aí eu descobri isso hoje lendo esse livro. Legal. E quando eu fui porque eu estou no foco, na meta e na disciplina, né? Para emagrecer. Quando eu fui lá na clínica, eu perguntei assim da pessoa que estava
me orientando, né? É uma mentoria, né? Querendo ou não, um programa de emagrecimento saudável, né? E eu falei, você já esteve desse lado daqui? Aí ela falou que não, né? Por quê? Porque eu senti aquilo assim, porque meio que você vê a credibilidade quando alguém já passou, né? Por exemplo, se eu chegar e der meu testemunho para alguém que eu cheguei a 100 quilos e a pessoa olhar para mim e ver que eu cheguei no peso que eu coloquei como meta, né? Ela dizer que, olha, você conseguiu, a credibilidade é muito maior. Mas tu né? tem que seguir, né? Sim. É mesmo. Eu fiquei até 110 na gravidez, né? Depois que eu tive a bebê, eu fiquei com... Eu beirei 100 ali, ficava no 99, 100. Né? Então eu fiquei desesperada e foi quando eu tomei a minha decisão. E a minha decisão começou na mente, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha o direcionamento, eu tinha a vontade, né? E aí eu comecei a ver uns vídeos na internet e eu tenho uma frase que fica muito na minha cabeça, que lá é um lugar e você vai chegar lá, né? Então, às vezes, quando eu tô na academia, assim, que eu já tô querendo desistir, aí eu falo, não, lá é um lugar, daqui a 10 minutos é um lugar, então aguenta, vai. Aí eu vou, aí eu chego lá nesses 10 minutos, nossa, parece assim que... Aí eu comemoro, cheguei, lá é um lugar, você vai chegar. Você não precisa saber como, né? Porque o como ele vai desenrolando, a história dela aí falando tudinho, né? A gente viu que o como foi indo. Você só tem que ter a certeza de que lá é um lugar e lá é onde você quer chegar. E você já tem que se arrumar, né? Pra já quando chegar, já tá toda, né? Preparada. Você já tem que sentir, né? Lá é um lugar e você vai chegar lá. Então, eu já imaginei, assim, por exemplo, a minha meta é chegar no meu peso ideal no meu aniversário, né? Eu já imaginei que eu vou fazer o meu aniversário de 40 anos. Legal. Eu já tenho tudo assim em mente. Então eu luto diariamente por esse objetivo. Né? E o propósito de estar aqui é esse, é quebrar essas crenças limitantes, aprender com a pastora que eu admiro muito, né? Uma mulher que é obstinada mesmo, né? A gente vê assim. O primeiro vídeo que eu vi dela na pandemia, né, foi por vídeo que eu conheci a pastora, né? Assim, esses vídeos dela e tudo mais. E aí eu olhei, eu sempre disse, eu quero seguir essa mulher, ela vai ser minha mentora. Eu nem sabia que um dia a pastora iria ser uma mentora mesmo, né? Mas logo lá no começo eu já tive esse pensamento e eu falei isso pro abençoado lá de casa, né? Eu falei, nossa, a pastora vai ser a minha mentora. Porque no livro que eu li, né? Você tem que ter um mentor. Você não consegue se não tiver alguém do seu lado. Né? Deus criou a gente assim, para estar com pessoas. Né? E isso nasceu dentro de mim. Eu não tinha nem falado isso para a pastora, né? Que eu tomei essa decisão antes mesmo dela desenvolver tudo isso aqui. Por isso que eu fiquei afastada, mas a gente não parava de ter contato. Não parava, né, pastora? A pastora sempre, estou orando por você, e eu respondia a ela. Então, foi a única igreja que, mesmo eu estando afastada, sempre a gente teve contato. Né? Então, acontece muito de a gente estar numa igreja e você se afasta, aquela pastora manda mensagem, mas você não quer contato. Não, com a pastora foi diferente. Ela se tornou realmente minha mentora. Legal. De envelhecer. E eu sempre me envolvi muito com criança, com adolescente, então me vestia assim. Aí quando ela começou a dar umas cutucadas, né? Aí eu falei, mas meu Deus, porque não vai? Eu falava que eu tinha preguiça, eu pegava qualquer roupa e pra mim jeans era a vida, né? Jeans, tênis e mochila. E aos poucos eu fui mudando. E quando eu comecei a ver a mulher, eu falei assim, meu Deus, olha só como é a percepção, porque eu não tinha passado por essa experiência, né? Dessas coisas. Depois veio consultoria, cola, não sei o que, e cabelo, isso. E aí eu fui mudando. Graças a Deus. Ai, obrigada. Um curso. Bora, porque senão não entra, né? Mas assim, eu já mentorio, né? Meu nome é Kalene, eu sou casada, tenho 29 anos, eu já mentorei algumas pessoas, mas começou assim pela necessidade delas, até porque eu terminava, né? Sou coach, eu terminava, o processo elas queriam continuar. E aí eu falei assim, olha, eu só na minha cabeça, né? Eu falei assim, olha, a gente pode começar a fazer assim, eu fui mentoreando aos poucos, sem instrução nem nada.
E aí fui tendo resultado, né? E aos poucos eu fui levando pro grupo, porque eu falo demais, né? Então no individual eu ficava muito tempo, aí me tomava muito tempo pra não fazer algo em grupo. Aí foi quando começou a surgir em grupo no ano passado, né? No início do ano. E eu preciso falar mais alguma coisa? Não, né? Aí eu tô com a Vládia no projeto, né? Mas ela já tem uma mentoria liberdade já emocional. Tem liberdade emocional. E aí Deus mudou o nome para Reconstruindo-se. E todas elas sonhavam com casa, essas coisas. Então eu tenho muita aquela associação da casa, né? Nós somos uma casa, eu vi isso da minha psicóloga. Então, na época que eu tava solteira, ela falava assim, fecha a porta e fica só na janela olhando, não precisa, sabe, fio pra ninguém, não, só observa quem tá passando na rua. E eu comecei a fazer isso, foi onde eu comecei a observar mais as pessoas e entender mais sobre pessoas, porque então até eu sabia, mas eu não conseguia conversar, ainda tinha esse bloqueio. E aí aos poucos fui fazendo isso. E quando Deus me deu essa questão da mentoria, de trocar o nome, né? Porque antes era liberdade, porque eu via muitas mulheres presas, dependente emocional, essas coisas todas. Aí quando ele me deu o nome de reconstrução, era onde fechava a porta, até falo isso pra meninas quando a gente tá fazendo a mentoria. Fecha a porta, arruma toda aquela bagunça e aí depois, quando você estiver toda pronta, né, arrumada, você abre a porta para encontrar uma pessoa, um trabalho, novas possibilidades. E vendo assim, eu falei assim, meu Deus, eu preciso chegar nesse nível também. Porque a experiência conta muito. Quando a menina já passou o creme na minha, eu falei assim, eita, meu Deus, me dá um pouco dessa venda, dessa energia. E algo que a gente reuniu, né, ano passado, eu e a Vládia, em dezembro, a gente colocou a primeira pessoa. Falei pra pastor. Com quem a gente vai se conectar? Quais são as conexões de 2023? Aí a primeira, a Anis, aí a gente colocou a Anis. Aí por quê? Por causa disso. Quando a Vládia mandou a mensagem dela, eu falei, mano, é de Deus. Aí ela ia mentorar a Vládia, né? Aí eu falei, ai meu Deus, será que eu vou ficar excluída? Quando ela falou... Eu disse, mas se preocupa não, que eu vou passar tudo pra ti. Vai me mentorear. Eu falei, beleza. Aí quando ela falou da mentoria que ela ia fazer das 4 aulas, ela falou que ela ia escolher o sortear, né? Eu falei assim, eu vou seguir certinho, porque não é porque ela me escolhe. Toda vez eu postava e repostava. Aí eu até perguntei da senhora, né? Aí ela falou, não, eu vou escolher. Eu falei, poxa, ela não vai me escolher, porque eu já tô tão na frente. Eu pensei assim, né? Já tô tão na frente. Quando foi na casa dela, ela falou, e alcança a calenda, meu. Amém, Jesus. Porque a gente tá nessa parceria. E assim, eu tô num momento muito de servir os outros. Como eu falei pra pastora, todos os projetos que eu tenho muitos projetos pessoais, mas quando eu vou colocar em prática, não vai. Mesmo que eu tenha toda a metodologia. Eu falei, não, eu tenho método, tenho isso, não tá funcionando porque não é da vontade de Deus, né? E aí essa semana eu já tive a clareza, né, do que eu preciso estar fazendo nesse momento. Pra depois as coisas irem andando, mas é ter algo ali no paralelo. E assim, a minha expectativa mesmo é fazer as coisas com excelência, porque agora que a gente está tendo esse olhar, porque ela era pra questão do dinheiro, o meu não, era bora fazer. Aí ela, não, mas tem que fazer, mano, faz, tipo, com essas coisas não. Aí aos poucos eu fui percebendo que a questão da venda, qualquer serviço que você vai fazer, a experiência conta muito. Às vezes até a forma como você fala com as pessoas. Quando eu comecei essa mentoria, ela surgiu no TikTok. Então eu fiz um vídeo assim que eu tinha sofrido, né? Meu Deus do céu, deu mais de 1 milhão de visualizações esse vídeo. E era gente, e eu respondi, né? Aí a pessoa, nossa, você responde. Só o fato de responder os comentários. Aí eu fui prestar atenção, tem muitas pessoas que elas não respondem mesmo, porque é muita coisa, né? E a experiência conta, então o café, tudo, a forma como você fala com as pessoas. E a gente começou a modelar isso também pro Restaurando Elas, que não era algo que a gente dava assim uma lembrancinha, mas tem que ser com excelência. E aí a nossa mentalidade vai mudando porque a gente fica, né? Tudo é custo, tudo é despesa, tudo é isso. Ah, mas tem que ter X, mas não é. É aquela questão de, já que você vai fazer, é fazer como se fosse para Deus, né? E como ela falou lá atrás, ela olhava, o pastor ele dizia, né? Ela vai ser minha mentora. E é a palavra de hoje, né? Deus sabe os planos que ele tem pra gente. Então, ele já tava matutando as coisas dele ali e cutucando ela pra ela sair do trabalho. Meu Deus! O reboliço que Deus fez por mim, largar tudo, certo? Meu Deus. E
E assim, quando eu fui na sua casa, eu até falei pra Vlad, eu fiquei assim, meu Deus, foi uma experiência assim surreal. Única, né? Surreal. E o que a gente conversou lá, eu voltei pra casa e o Espírito Santo começou a trazer muitas lembranças, muitos sinais que Deus já me dava na época que eu tava solteira, mas eu ignorava. Eu falei assim, agora eu entendo, né? Como é que são as coisas. A gente precisa desenvolver uma certa maturidade para poder entender os planos, porque senão, como ela falou, as oportunidades vêm, a gente não abraça, aí depois se arrepende, né? Ah, Jesus me ajuda, mas Deus dá a porta, mas a gente não entra, porque a gente quer outra coisa. É isso. Muito obrigada por estar aqui. É Natália, né? Meu nome, eu não sei se todos me conhecem. Eu estava no culto também, não sei se você lembra. Hoje eu congrego junto com a pastora Anis, eu sou discípula dela e do pastor Anselmo. Sou paulista, né? Só que na verdade nós viemos de lá com o propósito do trabalho do meu marido, porque eu sou fisioterapeuta, trabalhei no hospital em São Paulo durante 4 anos, fiz cardiorrespiratória, trabalhei no hospital por 4 anos, mas devido à questão da mudança e também de outras questões físicas, eu acabei largando a profissão. Aí vim com ele só para ele trabalhar. Quando eu vi, eu já estava envolvida no trabalho dele, porque eu cheguei a trabalhar com ele com escola, que ele tem escola de profissionalizante, cursos profissionalizantes. Então eu trabalhei com ele um tempo em São Paulo e quando veio para Manaus eu vim só para acompanhar ele. Aí eu vi que estava precisando de alguém, como eu sempre ajudei ele, eu falei, Alexandre, eu vou te auxiliar. Só que lá, na verdade, na Winner Brasil, que hoje é a nossa escola, não é só dele, né? É dele e do sócio. Então, hoje eu trabalho na Winner, não somente para o meu esposo, mas também para o sócio dele, como gestor empresarial. Então lá eu faço toda a gestão da escola, tanto financeira, de pessoas, bombril, né? Eu sou ali. E aí, no caso, eu sabia que Deus não iria me deixar assim desamparado, orei muito para Deus, porque eu peguei a Covid, eu era totalmente ativa, fazia crossfit, ia todo dia no crossfit, sempre gostei de exercício físico. Tenho 37 anos, esqueci de falar, sempre gostei de exercício físico e tal. Só que eu peguei a Covid logo no início, né? Então acabou que não tinha vacina, eles não sabiam muito bem, enfim, eu fiquei um bom tempo em São Paulo sem dirigir, sem trabalhar. E aí quando a gente veio para Manaus, eu ainda vim com a intenção do meu marido trabalhar, porque precisaria dar continuidade no trabalho dele. E aqui é só de família, eu, ele e o meu cunhado, que é o irmão dele que veio. E eu vim numa fase muito complicada, porque eu ainda estava me recuperando. Eles acreditam que afetou os nervos, né? Então, estou em tratamento, ainda passo com o neurologista. Mas a pastora Anis, da parte pessoal, falou que foi uma conexão divina mesmo. Ela sabe, eu já conversei isso com ela, que ela foi extremamente importante, porque ela me ajudou muito numa fase muito complicada para mim. E a gente se conectou, louva a Deus, e também queria honrar a sua vida, pastora, na frente delas, dizer que a sua alegria é a minha alegria. Amém. Porque eu sabia que tudo isso estava aí dentro também, e a gente teve algumas conversas, mas quando eu vi eu falei, meu Deus, né? Porque eu não sabia que seria tão rápido. E eu nem estava aqui quando ela iniciou tudo, aí agora que eu tô conseguindo entender, porque no final do ano a gente fica em São Paulo. Então passei novembro e dezembro em São Paulo com a nossa família, e quando eu cheguei já estava tudo. Aí eu falei, pastora, não esquece de mim. Eu tô desde o começo com a senhora. E assim, hoje, se fosse falar, eu tô ainda me reconstruindo, né? Porque é uma doença que me abalou muito, enfim, mas graças a Deus é um dia de cada vez, né? Gente que conhece a palavra, a gente sabe disso. E
eu tô muito feliz porque hoje eu já dirijo, né? Voltei a dirigir, tô super feliz. Voltei a me arrumar porque eu não conseguia também me arrumar mais. Fiquei um período ali só em casa mesmo e hoje eu também voltei a trabalhar. Tô fazendo a faculdade de gestão empresarial, né? Que tem tudo a ver, então eu falei para a pastora, provavelmente a mentoria seja nesse sentido de gestão empresarial, porque é o que eu hoje o que eu entendo, né? Mas também tem a questão que a gente, como trabalha na igreja, a gente fica muito assim, Senhor, que eu possa trabalhar 100% da obra, né? Então é uma coisa que também eu sei que vai chegar esse dia, mas enquanto não chega, a gente foi o que cada uma falou aqui, o nosso desejo é único, né? Todas nós gostaríamos de realmente viver e algo que desse o retorno que a gente não precisasse. Mas como a nossa realidade não é essa, eu creio que Deus, através das nossas mãos também, tudo que Ele nos dá não vai ser retido, né? Vai ser para que grandes coisas sejam feitas através daquilo que Ele nos entregar. E por isso que eu tô aqui na mentoria, para a pastora poder me ajudar, porque eu falo, pastora, olha, eu sou fisioterapeuta, mas agora eu tô fazendo gestão empresarial e eu amo vidas também, mulheres, eu gosto dessa conexão de abraço, de beijo, quem me conhece sabe que eu sou muito assim. E eu preciso de um auxílio também. Não temos filhos, né? Assim como a irmã, eu não sei se eu posso falar irmã, assim como a irmã, né, nós adotamos durante 9 anos, porém não deu certo. Então, hoje, tem 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio, que nós decidimos não continuar com a adoção. Hoje ele está com a família de sangue e daí só eu e meu marido mesmo. E é isso, não tivemos filhos. Jornada Vida Obstinada. Mentoria!